assim, é meio estranho, né? Essa retomada ensinando. Eu tive a experiência anterior com o missionário nas bibliografias de missionários, mas era meio para televisão, né? E agora, voltando assim na sala, eu ainda estou um pouco ansioso, mas acredito que a gente vai fazer da melhor forma possível, e com realmente uma conversa que vocês também possam participar. Por isso que eu pedi para quem pudesse ler, né, os 2 primeiros capítulos de Êxodo, já para que a gente não foque tanto na narrativa da história, mas tentando tirar algumas lições, né, que eu acho que é o mais valioso. E esse é o objetivo que nós vamos tentar, ao longo do curso, fazer. A ideia aqui nós vamos ter 4 aulas. Eram 5, depois viraram 4, era 1h30, depois foi para 1 hora. Isso é culpa de Zambelli, né? Então, mas aí fomos adaptando tudo, e a ideia é a gente conhecer, focar propriamente na figura de Moisés, não tanto na história do Êxodo, né? Mas como a figura de Moisés, ela tem toda uma relação com o Êxodo, então fatalmente a gente vai fazer isso. Mas a primeira aula hoje nós vamos ver Moisés do palácio para o deserto, que já vai trazer várias lições para nossas vidas. Na próxima aula nós vamos ter aquela parada no deserto, né? E que no fim, para a vida de cada um de nós, é algo que é uma realidade, tá? Quem não teve um deserto na vida, ou vários desertos, isso é uma coisa que está garantida, né, para quem serve a Deus. E a terceira aula nós vamos ver Moisés como um instrumento na mão de Deus, né? Depois desse fracasso que nós vamos conhecer hoje, o tempo dele de preparação no deserto, e aí ele realmente se torna um instrumento na mão de Deus. E a quarta aula, que eu considero a mais difícil, né? Nós vamos estudar Moisés liderando, né, a construção da nação. E por que eu digo que é a mais difícil? Porque é a aula que nós vamos ter 4 livros que fazem a abordagem, né? Nós temos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é aquela grande biografia, né? No fim do ministério de Moisés, ele fazendo as recordações de como foi todo o processo. Mas aí existem informações, evidentemente, que a gente não vai aprofundar muito, mas vai tentar extrair aquilo que da vida de Moisés, né, do ministério de Moisés, tem mais relevância para nossas vidas. Então, esse é nosso percurso. E na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena introdução, né, ao curso. Já estamos fazendo até. Nós vamos passar pela aflição dos israelitas e o nascimento de Moisés. Depois vamos ver ele como o príncipe do Egito, que foi, inclusive o filme, um dos filmes mais famosos dele é o Príncipe do Egito, né? E aí no quarto, agindo por conta própria, que é o grande erro dele, né? E por fim nós vamos, acho que a parte mais importante de hoje é retirar as primeiras lições, né, para nossas vidas. Eu passei para vocês, tanto no Zap quanto alguns receberam, né, em papel. É uma redundância, né, porque se um não der certo, Ari mesmo já disse que abominou o WhatsApp, né? Então, pensando nele, eu trouxe em papel. Mas, como vocês se sentirem mais confortável. Eu estou naquela
naquela vibe de preservação do meio ambiente. Gostaria de não fazer papel, mas acho que, de certa forma, também é importante atender a todas as necessidades. Então, vamos lá. Moisés, guardadas as proporções, né, ele é a figura mais ilustrativa do Messias. Tá? Então, existe na pessoa de Moisés uma figura que é a mais ilustrativa do que vai ser o Messias, né? Do que vai ser Jesus Cristo. Né? Porque você tem o povo escravizado, né? Que representa, no caso do Messias, o pecado. Você vai ter esse processo de libertação e depois tem a terra prometida, né? Que para nós é a vida eterna. Então, inclusive, talvez humanamente falando, na história da humanidade, abaixo de Jesus Cristo, Moisés seria a pessoa mais relevante, né? Apesar de Deus ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eles tiveram um papel de fundamentação, mas como nação, Moisés é o mais relevante, mais até do que Davi, né? Para a nação. E a vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 períodos, né? Do nascimento aos 40 anos, como príncipe do Egito, dos 40 aos 80 anos como pastor de ovelhas, e dos 80 anos até sua morte como líder de Israel. E aí, eu até selecionei essa frase que esqueci de dizer, né? Nós estamos seguindo aqui o livro do Charles Swindoll, que é Moisés, um homem dedicado e generoso. E do Moody, que diz assim: Moisés, vou ler aqui, Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. Os segundos 40 anos passou aprendendo que era um ninguém. E os últimos 40 ele os passou descobrindo que Deus pode fazer com ninguém. Que essa síntese aqui da vida de Moisés também sirva para nossas vidas, né? Assim, basicamente nós vamos percorrer isso, mostrar que Deus mostrou para Moisés que ele era ninguém, né? E que ele é um instrumento, né? Tanto é que nossa terceira aula é Moisés como um instrumento. Ele não é o libertador, né? Ele é um instrumento da mão de Deus. Quem libertou mesmo foi Deus, né? No momento que ele quis, da forma que ele quis, né? E isso vai ficar muito claro, e o texto vai mostrar isso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos, para nossa felicidade, né, dois olhares sobre essa história. Um é a do próprio Moisés, em Êxodo, ali no capítulo 1, 2 e aí todos os outros, né, que se tem a compreensão que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mas aí a gente tem uma felicidade, porque Estevão, quando ele lá em Atos, quando ele estava na iminência de ser apedrejado, né, ele teve a oportunidade de se defender. Capítulo 7 de Atos, ele conta essa história desde Abraão, né, e ele dá alguns detalhes, né, sobre isso que vai ajudar a gente hoje, né? Então nós temos 2 olhares, 2 visões sobre essa história que enriquece bastante, né? E depois a gente vai ter também Hebreus, né? Na galeria dos heróis da fé, Moisés ocupa um espaço, os pais dele ocupam um espaço. Então nós temos aí no mínimo 3 visões que são complementares e enriquecedoras. Bom, e aí nós vamos para iniciar realmente a nossa história, né, com a aflição e o nascimento de Moisés. Logo, vocês que puderam ler no texto bíblico, isso fica logo muito claro, né, que essa transição entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, quando
A gente termina Gênesis e Zambelli teve a oportunidade de discorrer, acho que 8 mensagens, né, sobre a vida de José, e toda aquela bondade, toda a receptividade que a família de Jacó teve por conta de José no Egito, né, inclusive tendo uma terra fértil para eles trabalharem, e inclusive assim, sendo prósperos mesmo. A gente vai iniciar Êxodo com 430 anos mais ou menos depois da morte de José, em que essa receptividade, toda essa boa vontade com eles não existe mais. O faraó da época nem lembra ou nem sabe que José existe, né? São 430 anos, então foi o tempo que certamente não, que Deus imaginou que seria necessário para que isso acontecesse, né? Então esse é o contexto do início de Êxodo. E eu vou destacar o texto na visão de Estevão, né? Atos 7, 17 a 20, que diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus descendentes, os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Atos 7, 17 a 20. Então, o que aconteceu? Havia uma nova dinastia, né? Aquela dinastia, aquela família de faraós que acolheram José, né? Tornou ele o governador do Egito, que recebeu Jacó e os seus descendentes. Essa dinastia foi suplantada por uma outra dinastia, de uma outra família, né? E inclusive que considerava os israelitas, né? Isso é uma compreensão mais extra-bíblica, né? Como eles tinham uma ligação com a antiga dinastia, eles eram inimigos, né? Então por isso que esse novo faraó, ele nem conhece José, né, a história, e muito menos tem apreço pelos israelitas, né? Mas tudo também dentro de um propósito divino. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, para tentar evitar que os israelitas se proliferassem ainda mais, o faraó determinou o assassinato dos bebês do sexo masculino ao nascer. Então, os israelitas, eles viviam uma opressão, né? Eles se tornaram praticamente escravos, né? A liberdade é quase nenhuma. Bom dia. E incomodava muito ao faraó e suas lideranças o fato deles crescerem muito, né? E eles tinham o risco, tinham o medo mesmo de que eles se tornassem inimigos e se levantassem e atacassem os próprios egípcios. Então, ele para tentar evitar que eles se proliferassem, então ele determinou, o faraó, que cada criança israelita que nascesse, as parteiras olhassem. Se fosse mulher, deixava vivo. Se fosse homem, já estrangulava ali mesmo, até tentando que a mãe ou o pai não visse e dissesse nasceu morto, né? Mas 2 parteiras que são citadas, né, que certamente eram as chefes das parteiras, a Sifrá e a Puá, elas temeram a Deus e não cumpriram a ordem de Faraó. E elas, inclusive, foram chamadas, né, por Faraó para tomar satisfação. Mas continua tendo menino, né, hebreu, né? E elas disseram, porque as mulheres as mulheres israelitas, elas são muito vigorosas, então elas têm o filho, quando eu chego, já está lá, já nasceu, não dá para matar mais, né? Então,
E por isso elas vão ganhar também um destaque lá em Hebreus como heroínas também, né? Elas fazem parte da galeria dos heróis da fé. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que... A minha ansiedade dá a sede. Assim, até aqui vocês, tá tudo ok? Qualquer pergunta pode fazer. Rebeca e Rose estão com medo, né? Que eu disse que ia fazer umas perguntas e elas estavam ali pensando que ia ser as cobaias, mas eu não vou fazer isso, né? Obrigado. Se ninguém tiver perguntas, já tinha algumas feitas. Ela disse que fez uma lista aí para mim, né? É o contrário. Não, mas eu já tinha. Se ela me perguntar um negócio difícil, tem Zambelli aqui, ó. Eu vou para os universitários. Deixa eu olhar aqui como é que estamos. Eu vou tentar ir acompanhando aqui. Lá tá os tópicos principais, né? Não sei o que é que você se sente mais. É que eu não dava aula com projetor porque na igreja, né? Porque como o recurso era bem escasso, aí tinha que brigar quem ia ficar com o projetor. Aí eu digo, não, eu já vou ficar sem, então eu dou sempre aula assim, né? Conversando. Mas aí aqui tem essa virtude, né? O faraó vendo... Não, já passei por isso. O faraó vendo que a estratégia com as parteiras não havia funcionado, ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, a estratégia com as parteiras não deu certo, ele deu outra ordem. Todo egípcio que visse um menino de um israelita podia matar, jogar no rio e matar afogado, né? E aí era mais difícil ainda para você ter um controle disso. Mas Deus, ele sempre é soberano, né? E tinha um menino que escapava. E um deles... E aí o Charles Swindoll, ele chama esse nascimento de Moisés como nascido após a meia-noite, né? Porque é um tempo tenebroso, um tempo negro ali na vida dos israelitas, né? Seja o sofrimento pela opressão do trabalho, seja com essa mortandade, né? Esse assassinato, esse infanticídio, né? E aí vem o nascimento de Moisés, né? E que é a luz, né? É como o alvorecer para a vida deles. Evidentemente que a maioria, ou quase ninguém, sabe que é isso, né? É mais uma criança que está nascendo. Foi nesse contexto que Moisés nasceu, como filho caçula de Arão e Joquebede, descendentes da tribo de Levi. Seus irmãos... eu estava pensando que era 9 horas, aí eu digo, já vai dar... Não, tudo bem, já me localizei. Até 10h30, né? Isso. Foi nesse contexto que Moisés nasceu, com o filho caçula de Arão e Joquebede, né? Arão era o pai, Joquebede a mãe, descendentes da tribo de Levi. Seus irmãos mais velhos se chamavam Miriam e Arão. Tentando evitar o pior, Moisés foi escondido por seus pais por 3 meses, o que lhes rendeu um registro na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Hebreus 11:23. Então, as parteiras tiveram um registro, os pais de Moisés tiveram um registro na galeria dos heróis da fé. Veja que é uma dimensão espiritual, né, que está acontecendo, né? Ou seja, é aquela rebelião mesmo, né? Então, e eles entendiam, e talvez Deus tivesse mostrado também eles, que essa criança não era qualquer uma, né? Ela era uma criança diferente, que tinha um plano, né? Mas quando Joquebede percebeu que esconder o bebê não seria mais possível, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo, e deixou Miriam observando de longe para ver o que lhe aconteceria.
E isso já era um plano, né? Ela já, a Bíblia fala que ela fez um plano. E Estevão, ele deixa isso até mais claro, né? Que a mãe não fez isso aleatoriamente, pegou, botou no cesto e jogou no rio. Ela sabia que tinha uma possibilidade, né? E era na verdade, ela lançou no rio com essa expectativa de que iria haver uma salvação, né? Que ele iria escapar. E ela deixa num local que a filha do faraó vai toda manhã lá se banhar, né? Vai com as suas servas e tal. E ela deixa o cesto, ele está preso, ele não está descendo no rio, né? A filha de Faraó, que viera ao rio Nilo para tomar banho, viu o cesto e encontrou o bebê chorando. Percebeu que era hebreu, mas compadeceu-se dele. Miriam, que a tudo observava, aproximou-se e perguntou se ela queria uma mulher dos israelitas para amamentar e criar o bebê. Aí era o plano perfeito, né? A filha do faraó encontrou a criança, a irmã estava observando e viu que ela se interessou, né, pela criança. E aí ela se aproximou e disse: você não quer uma mulher lá hebreia, Israel? Porque a filha do faraó percebeu que ele não era um egípcio. Para criar essa criança, aí ela disse: eu quero sim, para amamentar e tal. E aí, além de ser a mãe que cuidou da criança, ela bancou as despesas, né? Ela se compromete a pagar todos os custos, né? Ou seja, tudo está dando certo, né? Com a resposta afirmativa, correu e foi chamar a própria mãe do menino. A criança estava salva. Quando o menino cresceu, certamente tempo suficiente para aprender sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, esse parênteses aqui, ele é importante, porque tem uma discussão de se Moisés, ele conhecia a Deus ou não conhecia, se porque ele vai ser criado pelos egípcios, mas ele tem esse tempo até crescer, que certamente a mãe dele, os pais dele, deram as noções, os princípios, do que era essa relação com Deus, de quem era Deus, né? Tanto é que mais na frente a gente vai ver, quando Deus se apresenta a Moisés, o que é que ele diz? Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou conhecido de você, né? Então isso faz diferença, né? E aí a filha de Faraó, então Joquebede levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Então Moisés, o nome só vem depois, é um nome egípcio, né? E ele é dado pela filha do Faraó. 3, ele como príncipe do Egito. Aí eu faço só um contexto histórico que assim, não é relevante assim, para o nosso objetivo aqui, que é só os faraós que digamos, fizeram parte dessa história. Então, provavelmente Totmés I, evidentemente que tem uns que acham que sim, outros que não, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O Totmés I seria o que ordenou a matança dos meninos na época em que Moisés nasceu. A rainha Hatshepsut, não sei egípcio, que era filha do Totmés I, esposa do Totmés II, e provavelmente a que a mãe, que adotou, que foi a mãe adotiva de Moisés, e ela, quando o marido dela, o Totmés II, morreu, ela usurpou o trono, né? E certamente para preservar o direito de Moisés, que estava sendo, né, preparado para assumir, né? Então ela não deixou que o sucessor dele assumisse e usurpou, né? Isso está na história secular. E o Totmés III era o faraó que decidiu matar Moisés após o assassinato de um egípcio. Isso vai acontecer na nossa história mais na frente. E o Amenófis, que foi o faraó que depois vai ser confrontado por Moisés para libertar o povo. Então o contexto mais ou menos
dessa história. Como curiosidade, a gente conhece o Egito pelo quê? Quais os principais símbolos do Egito? As pirâmides, né? As esfinges, né? E tudo. E aquilo não era por um acaso, é porque existia uma questão religiosa por trás, né? É porque todas as religiões egípcias, não eram uma só, elas se acreditavam na vida após a morte. E aí, aquelas pirâmides, elas são, na verdade, túmulos, né? E os faraós, cada um, é claro, na sua, querendo ser maior do que o outro, um faz um maior, outro menor, e eles tinham todo um cerimonial, inclusive a mumificação, para poder preservar aquele indivíduo, né, para a próxima vida. E às vezes acontecia de a esposa, os filhos, alguns bens também serem enterrados também naquelas pirâmides. Ainda bem que não tem mais isso, né? Na Índia também, que foi uma das coisas que os missionários enfrentaram, né? Porque quando morria o marido, a mulher, ela mesma se atirava, porque eles são queimados, né? Ela mesma se atirava ao fogo porque tinha que ir junto, né? Não sei, mas não existe mais isso, não. E aí, Moisés, a Bíblia registra, principalmente lá em Atos, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, seja hieróglifos, filosofia, arte, medicina. Naquela época tudo era filosofia, né? Filosofia abrangia tudo, né? Seja medicina, engenharia, arquitetura, ciência, tudo. E táticas militares e tudo mais. E na época os filhos da família real eram educados no Templo do Sol, né? Existia essa escola, né? E Moisés provavelmente foi também formado ali. Então, ou seja, não teve vida fácil também, não. Era vida de filho de faraó, né? Tinha que se preparar. E a história extra-bíblica também registra que ele, inclusive, era um guerreiro e que ele teve uma grande vitória aos 30 anos lá, comandando uma grande batalha contra os etíopes. Mas não está na Bíblia isso, né? Mas a história registra aí. E o historiador Joséfo conta que, pelo fato do faraó não ter filho ou herdeiro, Moisés foi educado para assumir o trono. Ou seja, realmente ele tinha uma possibilidade de ser faraó. E ele foi preparado com tudo isso, para tudo isso, né? E Moisés, sem dúvida, se tornou poderoso em palavras e obras, como está em Atos lá, né? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E aí, chega na parte mais importante de hoje, né, da nossa aula, que Moisés estava pronto, teve acesso a todo o conhecimento daquela época, né, preparado militarmente, preparado intelectualmente e tudo que puder se dizer. Não sei se era casado, né, já com 40 anos, mas para Deus ele não estava pronto. É isso que a gente vai ver agora. E parece que ele achou que estava, né? Ele vai agir, e aí é por isso que o título do nosso tópico aqui é Agindo por Conta Própria. E toda vez que a gente age por conta própria, deixa Deus de lado, o que acontece, né? Certo dia, sendo Moisés já adulto, aí aqui a gente já vai para o Êxodo, o livro de Êxodo mesmo, né, nos textos. Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Êxodo 2, 11 a 12 e 15. Perguntas até aqui?
Nada. O que é que vocês acham? Por que Moisés, quando completou 40 anos, vamos especular, né? Depois a gente vai para o texto bíblico, mas vocês leram também, né? Até dá para... Por que ele resolveu ir visitar os seus irmãos, né? E inclusive, digamos, tomar alguma iniciativa? Tem alguma opinião? Ele viveu uma crise existencial no que ele foi criado, como ele foi criado, sabendo de onde ele veio. Então, assim, acho que ele vive esses 40 anos e viver essa, como fala, essa crise, né? Quem eu sou, como Eu cheguei nos 40 anos esse ano, ainda estou descobrindo O que é que é, né? Quando eu cheguei nos 30... Só não vira assassino. Quando eu cheguei nos 30, eu pensei assim, eu também... A minha maior crise existencial foi nos 30, que era... Eu tinha passado pela Marinha, tinha saído, fiz o mestrado, tinha voltado, tinha ido trabalhar no Recife, aí a empresa fechou, aí estava assim, aí nem tinha namorada, nem tinha emprego, e aí eu digo, quem eu sou, né? Não sei se era... Nem um egípcio para matar, né? Nem um egípcio para matar, mas eu vou também nessa linha, né? Ele nunca deixou de ter vindo com a família dele, embora aqui ratificou, especifique esse momento para demonstrar o que aconteceu, mas acho que ele não devia visitar de vez em quando seus pais, algo assim, né? A gente tem essa porque também não teria sentido, de repente, com 40 anos, hoje eu vou visitar meus parentes e aí, né, certamente esses 40 anos são 40 anos, né? Não é isso aqui, né? Ele vinha vendo a aflição, as coisas vinham piorando, né? E inclusive no texto de Êxodo, Deus faz questão, e ele faz, o próprio Moisés que faz o registro de dizer que ele tinha percebido o sofrimento do povo e descrever os sofrimentos, né? Então, ou seja, certamente era algo que vinha incomodando Moisés. E aqui é apenas o registro de um ato que marca uma mudança de postura, né? Ele virou radical, né? Certamente ele tinha isso, ele sentia isso. O próprio Estevão, ele registra de uma forma que dá a impressão que Moisés tinha a consciência do papel que ele tinha num plano de Deus, né? Que ele tinha um papel, né? Que ele seria um agente, né? E talvez isso também tenha levado a essa atitude aqui. Então, ao completar os 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos. Aqui eu vou passar, né? Porque... por falta de um registro específico em Êxodo, alguns estudiosos sugerem que Moisés não conheceu a vontade de Deus com relação à sua vida até seu encontro com ele no Monte Horebe, né? Que vai acontecer mais na frente. No entanto, no relato de Estevão em Atos, descobrimos que obviamente isso não é correto. Estevão diz assim: ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Moisés certamente tinha consciência de quem era, um israelita, e do Deus a quem servia. Ele teve, nos seus primeiros anos como os pais naturais, a oportunidade de aprender isso. Provavelmente também havia conhecido, ainda jovem, o propósito de Deus para a sua vida. A novidade agora foi a perda do controle sobre a indignação com a opressão e o sofrimento do seu povo, certamente cultivada ao longo dos anos, e aí o despertamento do espírito de libertador, né?
Ele agora veio uma coisa, né, que moveu ele para uma ação. Moisés, ao ver um do seu povo sendo espancado por um egípcio, resolveu vingá-lo e cometeu um assassinato. Sabendo que isso era um crime gravíssimo pela lei egípcia, escondeu o corpo, pensando que ninguém vira o ocorrido. Até o Swindoll diz assim: esse é o músculo que é mais desenvolvido em nós, seres humanos, né? Essa mentir, esconder, né? E ele pensou que ia conseguir fazer isso, né? E olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava vendo e escondeu o egípcio. E provavelmente ele espancou o israelense, né? Israelita, sei lá, e tinha se afastado, e Moisés acho que deu uma seguida, né? E ele disse: eu vou lhe pegar, né? E pegou, aparentemente ninguém estava vendo, e aí escondeu o corpo. Mas no dia seguinte, ao presenciar uma briga entre dois israelitas, resolveu interpelar: por que você está espancando seu companheiro? Aí ele já estava todo, né? Ele agiu, né, como um benfeitor do dia anterior. No dia seguinte, agora eu vou, né, continuar minha saga. E aí, mas para sua decepção e pânico, a resposta de um deles foi um banho de água fria. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Ou seja, o segredo não era tão segredo assim, né? Ele escondeu, mas não estava bem escondido, não. E aí o Swindoll faz uma pergunta, né? Por que será que Moisés voltou à cena do crime? Porque, em tese, tinha sido um dia que ele resolveu ir lá, ver os irmãos, ele viu isso, matou, e até se fosse alguém mais esperto não ia nem lá, né? Porque corria o risco de alguém ter visto mesmo, mas ele voltou lá. E aí, na especulação, né, provavelmente ele estava se sentindo um verdadeiro libertador. Assim, é como se ele tivesse marcado um ponto, né? Marcado a sua presença para o seu povo, né? Disse: ó, agora eu tomei um partido, né? Agora eu estou com vocês e eu quero liderar vocês, né? Ele achou. Isso é uma suposição nossa, né? E agora ele iria colocar em andamento seu plano para cumprir o seu chamado, né? Tomando como base que ele já sabia que tinha um chamado. De forma terrível e inesperada, Moisés descobriu que Deus não precisa de ajuda para realizar sua vontade, e que a forma e o tempo de agir dele são de sua absoluta exclusividade. Ele descobriu também que pessoas altamente qualificadas não servem para Deus. Pense assim, né? Uma história nossa, né? Para nossa visão, né? Dentro da nossa visão, dentro da nossa perspectiva. A pessoa foi preparada na maior universidade daquela época, né? Porque o Egito era a grande potência mundial. Estava assim no ápice, né, da sua experiência, né, das suas habilidades. Então, pessoa ideal para liderar o povo de Deus para se rebelar contra o Egito, né, os egípcios. Mas para Deus não funciona assim, né? Não funciona assim. E é isso que Moisés vai descobrir a duras penas, né? Deus não precisa da nossa ajuda, né? E infelizmente é uma coisa que é difícil da gente entender, né? Inclusive tá dando aula aqui, às vezes a gente acha que é a gente que vai fazer a diferença aqui, né? Mas não é, né? Se o Espírito Santo não estiver falando no coração, na mente de cada um dos irmãos aí, e da minha também, vai ser mais uma pessoa contando uma história aqui, né? E isso a gente precisa, isso é uma primeira lição que
que a gente aprende com essa história de Moisés e vai aprender inúmeras outras, porque Deus, nesse contexto do Êxodo, ele assim, acho que ele criou todas as dimensões possíveis para mostrar que ele é que está no controle de tudo, porque vocês vão ver a quantidade de dificuldades que Moisés vai ter para realmente executar o plano de Deus. A gente vai ver que, aliás, nenhum outro tempo da história bíblica tantos milagres vão acontecer, tá? E isso não é suficiente, que às vezes a gente pensa, se Deus fizesse um milagre, todo mundo acreditaria, né? Não é verdade, né? A gente vai ver que os milagres vão se suceder e nem por isso, né? Depois que saiu que atravessou o Mar Vermelho, que chegou no deserto, o povo já vai ver isso, né? Ou seja, é uma ilusão achar que o problema nosso é não ter Deus agindo e fazendo milagre, falando conosco. Não é bem isso. Então, tudo isso vai estar nessa história aqui, né? Acho que Deus caprichou para desmontar qualquer argumento de que a gente é alguma coisa no plano dele, ou de que o problema é ele não se manifestar, né? Porque ele vai aparecer o tempo inteiro e ele é o grande, né, protagonista disso tudo, mas nem isso é suficiente para a humanidade entender que ele realmente é quem é, né? Até ele vai se apresentar como eu sou o que sou, né? Eu sou o Senhor. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. A gente já está caminhando lá para o fim, estou aí dentro do tempo, viu? Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Fugindo do faraó, e após percorrer cerca de 450 quilômetros pelo deserto do Sinai, uma jornada bem difícil, né? Afinal é um deserto, né? Moisés chega a um poço na região de Midian, situada a noroeste da Península Arábica, na margem oriental do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, atual Arábia Saudita. Eu botei até um mapinha aqui para vocês se localizarem, né? Mar Vermelho, Egito, aqui é uma baiazinha, né, do Mar Vermelho. Inclusive a gente viu recentemente, né? Tinha um navio encalhado aqui, né? Aqui é o canal de Suez. Então Moisés, o povo, os israelitas, os descendentes de Jacó, de Israel, né, estava situado morando aqui no Gósen, e Moisés ele vai fugir por aqui, a gente não sabe qual o caminho, né? E ele vai para o deserto de Midian, lá do outro lado, 450 quilômetros. É uma viagem boa. Aí até o Swindoll diz assim, não sabe se ele usou alguma, porque ele era príncipe, né? Ele podia ter aquelas carruagens lá dele, né? Aí ele disse, mas até as rodas devem ter quebrado. Se ele foi, né, com a roupa de príncipe, ele deve ter ido, né? Mas deve ter se estragado, né? Ou seja, para dizer o quão difícil deve ter sido essa viagem, né? E eu fiquei também pensando nisso, que quanto ele deve ter chorado, né? Deixou tudo. Ele teve tempo, né? Para refletir, e esse é um processo também. O Charles Swindoll ele descreve essa região assim: incrivelmente árido, areia quente e cascalho, pontuado de rochas escarpadas, com um ou outro arbusto raquítico, de algum modo ainda preso à vida. Ou seja, terrível, uma região terrível. Atemorizado e desiludido, Moisés senta ao lado de um poço.
talvez esse seja o momento mais importante dessa nossa manhã aqui. Ele teve toda essa história narrada, e aí quando Faraó decide matá-lo, ele foge para Midian, e aí é o próprio Moisés que faz esse registro. Então certamente fez diferença para ele, porque ele não precisava dizer que ele sentou num poço, né? Mas ele disse que depois de percorrer essa jornada, ele chega e senta-se ao lado de um poço. Swindoll especula sobre seus pensamentos. Minha vida acabou. Deus nunca vai fazer uso de mim. Estou completamente acabado. Acontece, né? Com a gente também situações assim. Você já se sentiu assim? Derrotado, desanimado, achando que é o fim? Moisés se sentou no lugar certo para esse tipo de situação, junto a um poço. O poço tem a água, e a água é a vida. Muitos séculos depois, também ao lado de um poço, Jesus também se sentou e disse assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Então Moisés sentou no lugar certo mesmo, né? De lado de um poço. Na próxima aula a gente vai dar sequência, porque nesse poço ele também a nova vida dele vai iniciar. Vou deixar para a próxima semana, não vou dizer, mas vocês já leram, né? Já sabem, né, que ele vai encontrar a sua amada, né, ali. Mas é muito simbólico, né, esse registro, né, de que ele sentou-se ao lado do poço. E aí vamos para a gente fechar. As primeiras lições. Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pensando que Moisés achou que estava na hora de agir, né? E agiu, e matou o egípcio, e se deu mal, achou que isso ia fazer dele alguém reconhecido pelo seu povo, né? Foi capaz de tomar uma iniciativa de reagir àquela opressão que eles vinham sofrendo, mas aqui não era isso, porque não era o tempo de Deus, né? Uma lição para toda a vida: se for preciso, sente-se, mas faça isso junto a um poço. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Ele certamente tinha fugido com toda a força, tudo que ele, né, com medo do faraó, né? Mas aí ele se sentou e é como se fosse, não, tenho que me entregar, né? Tenho que parar, tenho que ali acho que talvez não, com certeza ele foi onde ele encontrou a paz, né? Para esse percurso todo que ele teve que percorrer no deserto. Lições do fracasso. Aí são lições que o próprio Swindoll ele destaca, e a gente vai só comentar, e vocês podem comentar. Assim, vocês infelizmente hoje não me brindaram nem com pergunta, nem com alguma fala, né? Ou tá todo mundo chateado, ou sei lá. Bom, os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. Os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. A libertação do povo, né, dos israelitas, do povo de Deus, era algo espiritual, era uma promessa, e é uma promessa que foi feita não ao povo naquele momento, ele foi feita a Abraão 600 anos antes.
600 anos antes. Quando Deus chamou Abraão, né, que dele iria nascer um grande povo, né? Deus já disse lá que eles iam ser escravos e que ele ia libertar. Ou seja, não foi, estava dito, já estava escrito, já estava planejado. Ou seja, e Deus está no controle de tudo sempre. Né? E então não tem nada que a gente faça carnalmente, ou seja, não, eu vou fazer isso. Não, se não foi Deus, né? Se não há uma sinalização, se não é algo espiritual, não faça, porque só vai trazer para você problema. A hora oportuna é tão importante quanto a ação. A hora oportuna é tão importante quanto a ação. Não era o tempo de Deus. Deus ia libertar, já havia a promessa, né? Mas não era o tempo de Deus. Esconder o erro não elimina, só adia sua descoberta. Então, não se engane, nada fica encoberto, né? Isso acho que a vida mesmo ensina para a gente, né? A liderança espiritual é designada por Deus, não é autoimposta. Aqui o entendimento é que Moisés se quis colocar como líder, né? Mas ele não tem esse poder para as coisas de Deus, né? Poderia até para os empreendimentos dele, né? Mas como nós podemos, e mesmo assim, olhe lá, né? Que tudo tem um propósito, né? Então, eu quero montar isso, ou fazer isso, ou ser isso, e se Deus não quiser, não vai, né? O fracasso nos ensina a sermos servos, né? Salmo 119, 71, 12. Alguém quer abrir para a gente só para Salmo 119, 71, 12. 71, 72, aliás, 12. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Será que a gente é capaz de dizer isso, hein? Os teus decretos são mais valiosos do que ouro que prata, né? E lições sobre o tempo e o agir de Deus. Deus tem um tempo peculiar para agir e quem não tiver paciência vai se frustrar. E aqui nessa história aqui do Êxodo, isso se mostra assim de forma cristalina, né? Deus tem um tempo peculiar de agir, né? A gente vai ver mais na frente, na terceira lição, terceira aula, para o processo das pragas. Chega a ser enfadonho, né? Mas é criativo, né? Cada praga tinha um diferencial ali e Deus agia de uma forma diferente, né? A gente vai ver, ou seja, você lendo, quando você assim, lê naturalmente, né? Sem estar estudando, né? Sem estar preparando, você nem percebe aquelas nuances, né? Mas agora, com isso e com o auxílio do Charles Swindoll também, né? Que vai destacando as coisas, você vai e percebe como Deus é caprichoso, né? Como cada circunstância, cada situação, cada gesto tem um significado. Nada é aleatório. E se não tiver paciência, vai se frustrar. Quantas vezes a gente descobre isso, né? Foram mais de 600 anos desde que Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Lá em Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aí nessa sequência desse texto, inclusive, é quando Deus diz que eles vão ser escravos e depois ele vai libertar.
Foram mais de 400 anos desde a morte de José até Deus iniciar a libertação do seu povo. 600 anos de Abraão, 400 anos da morte de José, e vão ser 80 anos para que Deus comissionasse Moisés para a libertação dos israelitas. Ele fez esse gesto de hoje aos 40 anos. Ele vai ter mais 40 anos para pensar, e com 80 é que Deus vai vir e comissioná-lo para fazer o que era o plano dele. Por quê? Porque o tempo dele é o perfeito, né? Pra gente, não, por que não? Fez logo agora com os 40 anos mesmo, resolveu logo isso, mas precisava mais 40, né? E a gente está vivendo uma pandemia, né? E quem não está ansioso, angustiado já por 1 ano e meio nesse negócio, né? Mas Deus está no controle. A gente fica dizendo isso o tempo todo, né? Então tem um propósito. E um deles, com certeza, é o que Moisés teve que aprender: confiar em Deus. Confiar em Deus. Tá difícil, não dá. Eita, estou com medo. Não, esse negócio não passa. Já estou. Não sei mais o que fazer. Tem um propósito, né? Confie em mim. Se forem 10 anos de pandemia, vai continuar confiando em mim? Esse é o desafio que a gente tem, né? Deus cumpre suas promessas. Essa é que dá tranquilidade, né? Não tem uma promessa que está registrada na palavra de Deus que não foi ou não será cumprida. Todas as que já foram cumpridas mostram isso, né? E são inúmeras, inclusive o Messias. O tempo ou as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Exemplo, a concessão de descendentes a Abraão, né? Ele inclusive tentou ajudar Deus, né? Ele e Sara não tinham filho. Sara diz: não, pega a escrava, né? Deu certo? Não, pagam até hoje. Mas veio o descendente, que era o que Deus tinha prometido, e assim sucessivamente. Aí a libertação aqui dos israelitas da escravidão, a própria fundação da nação, né? E o mais importante de todos, o envio do Messias, né? Quando foi que Deus prometeu que viria o Messias? No momento da queda, né? Da cabeça, da semente da mulher, né? Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Ou seja, quantos anos fazem? Dependendo da conta aí, né? Os 6.000 anos, sei lá quantos mil anos, faz tempo, de qualquer maneira, né? Mas se cumpriu. No ano 0, né? 0, ou menos 4, menos 6, né? Zandela é que fica fazendo essa conta aí. Quanto é? João fazendo conta. É porque Jesus não nasceu no ano 0, né? Ele erraram a conta lá e é menos alguma coisa. Hoje não seria 2021, né? Seria 2000 e alguma coisa. Mas ele veio, isso é o que importa, né? Dizia a minha professora de história: independente da data, ou do nome, ou da pessoa, o que importa é que a história aconteceu, né? E a gente vai ver também, viu hoje e vai ver em todas as outras aulas, que Deus age de formas inusitadas e surpreendentes. Tinha tudo para Moisés ser o libertador ali, como o príncipe do Egito, né? Até mais fácil para negociar lá com o faraó, com autoridade, né? E conhecimento e tudo. Mas não era assim que Deus queria, né? Queria de outro jeito. E aí, o que é que nos resta? Só ter fé e confiar, né? É isso que a gente vai... Talvez, na verdade, se a gente não aprender nada nessas 4 aulas, mas entender que precisa
confiar em Deus, a gente já terá aprendido bastante. Ok? Acho que por hoje é só. Estou dentro do tempo, né, Zambelli? 4 minutos, mas foi o tempo que você orou aqui. Vou aproveitar e fazer um comentário. O Sérgio citou, né? E de fato, Moisés foi criado na Harvard daquele tempo, né? E o Sérgio corretamente também disse, né? Deus não precisa usar esse tipo de situação. A gente busca por conhecimento, mas é interessante que isso não significa que nós não devamos nos preparar, estudar para fazer o que Deus. Eu lembrei do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então o chamado que nós temos não é a ignorância, a idiotice, etc. Nós devemos nos preparar o melhor possível, mas o nosso preparo ainda precisa estar servindo aos propósitos do Criador. E por vezes, aquilo que a gente acha que é bom, não é para que o Senhor use. Não é, no entanto, que Paulo vai dizer, né? O Senhor usa mesmo a minha fraqueza. Mas Paulo era um cara muito capaz. Então que a gente continue se capacitando, mas oferecendo o que a gente tem para os serviços ou para a obra do Senhor, sabendo que Ele vai ser glorificado de fato na nossa fraqueza, não necessariamente na nossa burrice, bem colocado aqui, mas é quando a gente sabe que isso aqui não é para a nossa glória, é para a glória dele. Valeu. Só para acrescentar um pouco mais os minutos, né? Já que a relação foi... Não, mas a essência é essa, isso é bem complementar, é isso mesmo. E é isso que nós vamos tentar enxergar nessas 4 aulas, né? É uma desconstrução de Moisés. Na próxima aula, que é sobre o deserto, as lições do deserto, isso vai ficar transparente, né? É uma desconstrução. É que eu não vou dar spoiler, né? Mas todos nós já passamos por deserto, né? Eu tenho uma afinidade muito grande com a história de Moisés, porque na época que eu fui militar da Marinha, né? Fiz o concurso e poderia estar lá, podia até estar já me aposentando lá hoje, né? Mas chegou um momento que eu entendi que não era aquilo para mim. E eu, por incrível que pareça, assim, eu tinha um cuidado muito grande de saber qual era a vontade de Deus. E aí, num fim de semana, o quartel que eu ficava era na Ilha do Governador, lá no Rio. E aí eu perguntei onde é que era onde se tinha um hotel lá. E aí disseram, não, lá no centro da Ilha do Governador tem um hotel. Só que não era um hotel, era um motel, né? Aí quando eu entrei no quarto, a cama, aí tinha uns espelhos e tal, a televisão não podia ligar. Mas era para orar e ler a Bíblia. E eu fui conduzido para a história de Moisés, né? Num motel. E eu via uns barulhos assim, bem interessantes. E eu passei o fim de semana lá e entendendo isso, que tudo tem o tempo e tem momentos que você precisa fazer a mudança. E eu entendi que era para eu deixar e vir embora, né? E hoje tem a minha história aqui, né? Eu poderia ter ficado por lá. Mas na aula que vem nós vamos estudar Moisés, lições do deserto. E se vocês puderem, depois eu vou botar no zap, exceto para Ari. Capítulo 2, de 11 a 25, capítulo 3 e o capítulo 4, de 1 a 17. E nós vamos percorrer aí essa passagem bíblica. Aí a gente já não tem tanto apoio lá em Atos, né, lá em Estevão, aí a gente já vai ficar mais com o êxodo. Por hoje é só.